O decreto 10.410 trouxe novidades também, não é, para o processo administrativo. Eu sei que se eu lhe pedisse para enumerar essas novidades, não é, seriam muitas, mas pelo menos pode falar em uma, duas que você acha mais importante? Com certeza. Olha, eu acho assim que temos que ter muito cuidado agora em relação ao processo administrativo previdenciário, aos recursos administrativos, por conta de algumas situações que foram geradas pelo decreto. Por exemplo, o artigo 19F do decreto, ele criou uma figura de uma obrigação concorrente entre o INSS e o segurado da Previdência Social pela responsabilidade do quê? Dele apresentar essa documentação. E caso esse segurado, né, nessa inicial, não apresente essa documentação completa, o INSS, através do artigo 19F, ele penaliza, inclusive, né, a alteração da DER em relação à data que efetivamente você apresentar a documentação correta, né? Então, eu tive a oportunidade de ler o livro do Dr. Alexandre e ele fala da alteração da DER. A possibilidade de alteração da DER do Dr. Alexandre é uma possibilidade totalmente social. A possibilidade de alteração de DER do INSS, além de tudo, eu entendo ela como ilegal, porque nós temos a Lei 9784 de 99, que é a lei que regulamenta todo o processo administrativo federal no âmbito federal, todo o processo administrativo, e a Lei 9784, apenas no seu artigo 1º, no seu primeiro artigo, ela fala assim que cabe à administração zelar pelo seu administrado. Ou seja, a responsabilidade é do INSS de zelar pelo segurado da Previdência Social. E não criar o quê? Vamos dizer assim, cascas de banana para o segurado ir escorregando no caminho. Por isso que eu falo hoje muito, eu friso muito para o meu aluno. A instrução inicial, enquanto vigorar, se é que ela vai continuar vigorando essas alterações do decreto, ela é primordial. Você tem que colocar tudo aquilo que você tem no processo. Aquela história que a gente falava antigamente, eu vou protocolar aqui o processo já para garantir a DER e depois eu vou colocando a documentação, tudo isso mudou. Eu corro risco. Então, dentro das profundas alterações que tem, as que mais me preocupam são essas restritivas de direito a valores pecuniários, que é o artigo 19F, em relação ao processo inicial, e os artigos 176, parágrafo 6º, em relação ao quê? Ao recurso administrativo em si, e o artigo 347, parágrafo 4º, em relação à revisão administrativa. Todos eles vêm com a mesma história, ou seja, a história que se a partir do momento que eu apresentar um novo documento, esse novo documento pode transformar a DER do meu processo administrativo previdenciário. E é triste a gente ver isso, porque o Conselho de Recursos da Previdência Social, ela é uma instituição já quase secular, ela tem mais de 90 anos. E nesses 90 anos de história, uma garantia que sempre teve dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social foi a garantia da manutenção da DER, da data da entrada do requerimento. Então, o que mais me preocupa hoje em relação a essas alterações, temos várias outras até para conversar se der tempo, mas são essas restritivas de direito em relação a valores pecuniários do segurado, e por isso que eu falo a importância hoje do segurado ele ter uma assistência, né, boa, uma assistência jurídica boa, e essa assistência jurídica dele está capacitada. Eu falo hoje para o meu aluno, não dá mais para brincar de direito previdenciário. Hoje, direito previdenciário é coisa séria e você tem que estudar e conhecer. Porque se você não conhecer, você vai induzir o seu cliente a prejuízo financeiro.